Olá, o nosso diálogo de hoje é sobre fobia social. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Bosch, que é psicólogo. Doutor, o que é a fobia social? Fobia social consiste em um transtorno de ansiedade, caracterizado por sensações intensas de medo e de insegurança, que por sua vez se associam, se relacionam com situações sociais, né? Ou seja, um medo, uma insegurança muito intenso em falar em público, comer em público, em se relacionar com pessoas, tanto em grandes grupos, tanto com um grupo pequeno de pessoas, né? Consiste num panorama geral do quadro. E quais são os sintomas mais comuns? Além desses aspectos, Aline, que eu mencionei, né, ou seja, de um medo, de uma ansiedade desproporcional e excessiva frente às situações sociais, o fóbico social ele apresenta alguns sinais, alguns sintomas muito semelhantes de uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou numa experiência de medo muito intensa. Como, por exemplo, rubor excessivo, taquicardia, sudorese, tremores nas mãos, dificuldade de concentração, hesitação na fala, falhas de memória, né? São alguns dos aspectos que nós encontramos no fóbico social, né? Outras questões importantes é que a pessoa que tem esse funcionamento fóbico social, ela tem uma autoestima e uma autoconfiança muito rebaixadas, né? Sem falar que ela apresenta um grau de perfeccionismo, um nível de perfeccionismo muito elevado. E está sempre ou quase sempre preocupado em corresponder às expectativas das outras pessoas, né? Isso acaba acontecendo até mesmo porque elas se identificam ou valorizam muito aquilo que elas não têm ou aquilo em que elas têm de uma maneira, vamos dizer assim, que ela julga insatisfatória, né? É o que alguns autores chamariam de uma precariedade narcísica, né? Ou seja, ao invés dela valorizar as competências, as potencialidades dela, ela acaba valorizando aquilo que lhe falta, né? Como narrativas de subtração, né? Como se fosse, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, né? São os aspectos que a gente consegue mapear. Doutor, e quais os tratamentos possíveis? Os tratamentos possíveis, Aline, podem ser mediante intervenção medicamentosa, né, em que, através de uma avaliação psiquiátrica, o paciente pode se beneficiar de uma medicação de maneira que ele consiga controlar um pouco mais os sintomas, né, da fobia social, e um acompanhamento psicoterapêutico, né. No acompanhamento psicoterapêutico, um recurso muito usado pelos terapeutas é o denominado acompanhamento terapêutico, né, em que o terapeuta vai junto ao paciente em situações de rua, por exemplo, específicas, nas quais funciona como um estímulo ansiogênico para o paciente. Nesse acompanhamento terapêutico, eles acabam desenvolvendo um trabalho de dessensibilização, né? Ou seja, o paciente ele vai, aos poucos, diminuindo a resposta de ansiedade diante de alguns estímulos que antes lhe causavam muito desconforto. Doutor, complementando a ajuda profissional, existe uma atitude no cotidiano que a pessoa possa ter que possa auxiliar? Sim, Aline, foi boa essa sua pergunta, porque, como a gente bem sabe, foi bem sinalizado, pessoas com quadro de fobia social se preocupam muito com a imagem dela em relação às outras pessoas e muito em corresponder às expectativas dos outros. Alguns estudos recentes têm apresentado os resultados de que pessoas que acabam tendo uma atitude mais empática com a outra e se desprendendo um pouco dessa preocupação com o seu desempenho social, com a sua performance na relação com o outro, isso fortalece a autoestima dessas pessoas, né? Então, pessoas que têm uma espontaneidade maior e uma atitude mais empática, né, para com o outro e atenta às demandas do outro, por consequência, acaba tendo sua autoestima incrementada, fortalecida. Então, essa é um tipo de comportamento, uma conduta que as pessoas podem tomar no cotidiano. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E até a próxima semana com outras dicas para você.